Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Mas, se você já está acompanhando a série, você sabe que nós já lemos nas últimas quintas-feiras os versículos de 12 a 17. Então nós vamos agora apenas ler o versículo 13 e vamos seguir daqui. E você que não acompanhou, precisa voltar lá no YouTube para acompanhar a série e entender, porque na parte 1 nós falamos uma introdução sobre a carta de Jesus à igreja em Pérgamo, e na semana passada nós também apresentamos um panorama histórico-cultural da cidade de Pérgamo. E agora, depois também, na semana passada, de explicarmos o texto, o versículo 12, nós vamos seguir do versículo 13 em diante. Então, para entender o contexto, tem que ouvir as mensagens lá, mas daqui em diante você vai entender também, você que está aqui presente nessa noite. Versículo 13 de Apocalipse 2. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Daqui nós vamos caminhar, irmãos. Bom, versículo 13, o Senhor Jesus está falando com a igreja, e está dizendo para a igreja: eu conheço as tuas obras. Eu não conheço só o que você tem feito, eu conheço também o seu contexto histórico, cultural. Eu conheço a tua realidade. Jesus conhece a realidade da igreja em Pérgamo, conhece também a realidade da igreja dele na Serrinha, no Mendanha. E aí, você tem aqui uma expressão que é o trono de Satanás. E no final do versículo, ele vai dizer que Antipas, um pastor da igreja em Pérgamo, foi morto na cidade, nessa cidade onde Satanás habita. Bom, Jesus sabia do desafio da igreja em Pérgamo para se manter fiel. E ele sabe também o quanto o espírito do tempo nos envolve. Nós também temos um desafio para nos mantermos fiéis a Cristo hoje, porque há um contexto cultural sobre nós, há um contexto histórico, político, econômico que nos afeta e nos desafia a permanecermos fiéis a Cristo nesse contexto nosso. Lá, o contexto foi principalmente um contexto de paganismo. Como nós falamos semana passada, lá havia o culto a diversos deuses. Foi a primeira cidade a estabelecer um templo e o culto oficial ao imperador vivo, que foi o primeiro imperador, Augusto César. E eles também cultuavam uma vez ao ano o imperador vivo daquela época, que era Domiciano. Uma vez ao ano, a igreja de Pérgamo se recusava a ir para esse culto. E aí acontecia as perseguições e o martírio dos cristãos. Jesus aqui no texto está citando um dos martírios, do seu talvez principal líder, Antipas, um pastor que não abandonou a fé, permaneceu fiel, por isso, se recusou a se dobrar à idolatria ao imperador, e por isso foi martirizado. Então lá você tinha esse contexto de culto a Zeus, culto a Atena, a Asclépio, deus da cura, o deus serpente. Falamos semana passada sobre esse jaleco dos médicos que tem, a serpente, não é isso? Envolvida ali, o tronco, é o símbolo de Asclépio, deus grego, deus serpente. E aí você tem esse contexto lá em Pérgamo de também, além da idolatria ao imperador romano e aos deuses pagãos, um contexto também de imoralidade, uma sedução forte imposta por Satanás na área sexual. É muito diferente de hoje, irmãos? Não é. Bom, então ali Jesus está dizendo: olha, eu percebo um sistema satânico operando na cidade, e esse é um grande desafio para vocês continuarem fiéis, porque de fato há uma pressão muito grande para que vocês sejam
tentados a se afastarem do propósito da obediência ao Evangelho, da fidelidade a Cristo, e descambarem para a idolatria e para a sedução da imoralidade sexual. Então, irmãos, você vê aqui o seguinte: Pérgamo, você tinha uma cidade idólatra que adorava Zeus, que era conhecido como Júpiter. Também tinha como apelido Pai. Olha que interessante. Na mitologia grega, Zeus é o deus dos céus, do clima. Também é o juiz, é o deus mais poderoso, é o deus que tinha esse apelido de Pai. Um deus claramente associado à figura de Deus Pai, né? O soberano, o que controla o clima, que tem poder sobre a criação, e etc. Então a cidade negava a Trindade quando adorava Zeus, que adorava um falso Deus como Pai. Negava a Trindade quando adorava esse Deus serpente, Asclépio, porque atribuíam a esse Deus o poder de cura, quando a Escritura e a experiência do Evangelho nos mostra que a cura vem pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que realiza os milagres, mas lá, naquele povo pagão, era o Deus serpente. Então Pérgamo negava a Trindade também quando adorava o Deus serpente, que ocupava o lugar do Espírito Santo como agente de cura para a humanidade. E muitas pessoas, como nós falamos semana passada, se deslocavam para Pérgamo para buscar as escolas de medicina, os hospitais, porque eles tinham já avanços científicos na área medicinal, e não só tratamento, mas também havia uma união entre o misticismo com a medicina, com a ciência. Então as pessoas iam lá para buscar cura das suas enfermidades. Então eles negavam o poder curador do Espírito, e também negavam Jesus Cristo, Deus Filho, porque adoravam um homem que se considerava Deus, o imperador romano. Então era uma cidade absolutamente idólatra, e Jesus vai dizer, nela tem o trono de Satanás. O trono de Satanás, irmãos, ele é um sistema. Ele não é, a gente viu, né, há décadas atrás, um movimento de batalha espiritual, preconizado aí pela liderança de Peter Wagner. Essa ideia de que para você poder evangelizar uma cidade, um bairro, um país, um estado, você teria que descobrir o trono de Satanás, o trono geográfico e físico. E aí, descobrindo aquela região, você tinha que clamar ali, interceder para que esse trono fosse derrubado. Só que essa não é uma visão bíblica de batalha espiritual. Batalha espiritual é uma realidade bíblica. Nossa guerra não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, os hostes das trevas, e enfim. Mas, na verdade, Satanás ele não é tão previsível quanto se imagina. Porque é muito simples, você descobre lá onde tem uma estátua, onde tem algum monumento, alguma coisa. Então vai lá no sul, tem várias estátuas de Satanás lá. O satanismo é a principal religião do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Se você for lá, vai ver vários. Então você vai chegar lá, você vai clamar e vai resolver? Não vai. Porque Satanás ele tem não essa aparência de bicho feio, mas ele muitas vezes se transforma num anjo de luz para enganar os eleitos. Ele opera de forma astuta, de forma estratégica, sobre um sistema perverso. A perseguição, naqueles tempos, só fazia a igreja crescer. Mas quando Satanás operava por meio dessa sedução, aí ele conseguiu entrar na igreja, e ele entrou na igreja em Pérgamo. É interessante que você vai perceber que naquele contexto de Pérgamo você tinha homicídio, você tinha engano, idolatria e prostituição. Eu diria que esse é o trono de Satanás. Uma nação que está mergulhada na violência, na morte de pessoas, no homicídio, pode incluir aí feminicídio, pode incluir aí infanticídio, genocídio, todos esses fenômenos de morte física de seres humanos. Todo sistema, toda sociedade, toda nação que está envolvida em enganos de religiões, de falsas doutrinas, de falsas espiritualidades e crenças,
Toda cidade que tem um contexto forte de idolatria e prostituição é uma cidade onde Satanás governa. Irmãos, olha o Brasil. O Brasil é religioso. Uma vez eu preguei aqui falando que o Brasil é o maior país cristão do mundo. Bom, esse é um dado, mas é um dado mentiroso, porque na realidade nós somos só religiosos. Nós somos o país mais religioso do mundo, mas não o país mais cristão do mundo. Porque nesse país de maioria cristã, é um país que você percebe que a violência urbana e até a violência na área rural. Eu sei muito bem que essa área rural aqui não tem tráfico de comando isso, comando aquilo, terceiro isso, e ADA e não sei o que mais, e PCC e não sei o que mais, mas tem milícia, ou não? Nós sabemos que existe um poder paralelo operando aqui, e nós não temos notícias de muito tempo não, de pouco tempo. Eu já estava aqui na igreja quando eu soube de um jovem que foi brutalmente assassinado aqui perto, ou não? Então, no contexto rural, aparentemente mais light, né, mais tranquilo, a violência tem os seus contornos. Não tem muito tempo que no grupo da igreja foi anunciado para o pastor e para a igreja para abaixar o vidro, porque a carabinha está pegando fogo. Os milicianos estão botando a arma e estão parando todo mundo. Eu falei, gente, eu pensei que eu estava me escondendo da Vintém, eu estava mais longe agora, e eu estou aqui no meio do perigo também. A carabinha aqui do lado. O Rio de Janeiro está tomado por violência, por tráfico de drogas. As pessoas estão destruindo suas famílias com vício em álcool, em jogo de tigrinho, em aposta online, bet de não sei o quê. Você vê as guerras internacionais aí, Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, Israel e Hamas. Você acha que isso não nos afeta? Essas confusões do Trump e dos outros lá, isso nos afeta, porque afeta a economia do Brasil, afeta a política do Brasil, afeta os negócios do Brasil, os produtos ficam mais caros. Irmãos, nós temos um país aí totalmente dividido na questão da ideologia, da política, onde agora nós temos pessoas de lados opostos que se odeiam ao ponto de olhar para o outro como se o outro fosse o diabo. Não dá mais para discutir política com ninguém, a não ser que você concorda com essa pessoa. Se tu chegar para ela e falar, fulano, Bolsonaro é muito bom, se ele não gosta do Bolsonaro, vocês não vão mais continuar a conversa, vocês vão brigar, sim ou não? Tu chegar e falar, rapaz, eu entendo o Lula, tu entende o Lula, rapaz, tu apoia bandido, é assim, irmão. Por quê? Porque é um cenário de guerra ideológica, começou no final de 2018, não parou mais. A rede social fez isso aqui, potencializou, elevou a 10ª potência, guerra ideológica, famílias se dividindo, filhos, irmãos, eu soube de assassinato de pai e filho por causa de Bolsonaro e Lula. Tem filho que não fala com o pai porque o filho vota no Lula e o pai é Bolsonaro. A gente acha que isso é o quê? Irmãos, é o nosso tempo. Um tempo bélico, um tempo de violência, um tempo de ódio, um tempo de inimizades. Vocês acham que o trono de Satanás estava apenas lá em Pérgamo? O trono de Satanás está no Brasil, está em Brasília, entre cada prédio daqueles dos 3 poderes da República, e tem as suas ramificações, as suas garras, estão alcançando a mídia formal brasileira, as mídias sociais, promovendo na sociedade, sabe o quê? Ódio, divisão, promovendo inimizades. Bom, nesse momento que estamos gravando aqui, a mensagem, acabou a luz na serrinha, tá? Você que está ouvindo aí, tem uma diferença no áudio agora, tá bom? E pelo visto não vai voltar? Bom, Deus é que sabe, né, irmãos? Eu vou caminhar para encerrar. Mas é o que nós temos visto hoje. Nós temos aí uma sociedade que também está mergulhada no engano dos jogos de azar, como eu falei. Uma sociedade que tem uma cultura forte de endividamento. Um engano de que você tem que comprar tudo que você deseja. É um engano do consumismo. Voltou, viu? Você está ouvindo aí, você está percebendo a diferença. Deus é fiel, meu irmão. Diz assim, Deus é bom. Voltou a luz. Semana passada o culto foi sem luz o tempo todo, né? Eu sei que passou um pouquinho do horário, mas eu vou te pedir mais uns minutos para a gente terminar hoje, tá? Mas eu tenho que trazer esse cenário para você, sabe por quê? Por quê? O trono de Satanás não é uma realidade antiga apenas, é uma realidade presente hoje. Satanás está operando num sistema perverso que faz as pessoas serem mergulhadas na impiedade, na iniquidade, no pecado.
E o pecado não tem apenas o contorno da pornografia, da violência, da mentira. O pecado muitas vezes é quando a gente faz uma negociação e promete pagar e não paga. A gente não honra a palavra. A Bíblia diz, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Se é maligna, vem de quem? De Satanás. Mas quantas vezes nós pedimos fiado e não pagamos? Mas quantas vezes nós fazemos negócios no cartão de crédito sabendo que não tem como pagar aquele negócio ali? Já sabendo que vai entrar na dívida. É uma cultura. O engano. O engano de acharmos que somos mais felizes vivendo de acordo com nossos desejos e vontades do que vivendo de acordo exclusivamente com a vontade de Deus. Nós vemos também que essa sociedade brasileira, nacional, idolatra entidades de outras matrizes religiosas. A nossa comunidade da Serrinha aqui é cercada de terreiros. Você acha que eu não sei? Eu sei. E já tive de lidar com pessoas aqui que são pessoas totalmente envolvidas com essas entidades religiosas. É o engano religioso. Você tem essa idolatria, uma idolatria que se dá em outras religiosidades, mas também se dá no consumo de álcool. Idolatria, irmão, é tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, tudo aquilo que, se nós perdermos, a nossa vida perde sentido. Você consegue ficar sem alguma coisa? Consigo. Ou você não idolatra aquilo. Se você não consegue ficar sem, a juventude brasileira hoje, cristã ou não, extremamente viciada em pornografia, viciada em dopamina, viciada em prazer, viciada em rede social, porque a rede social fica o tempo todo ali, fazendo você ficar, ocupando o seu tempo com nada, mas você está ali, refém de prazer, refém de um like, de dar uma risada de um meme, de ter uma notícia, ou de ver a vida dos outros, mas a tua vida não está andando, sim ou não? Idolatria em vários contornos, em vários níveis. Bom, a prostituição desse tempo é algo institucionalizado e agudo. Você tem pornografia nos sites gratuitamente. Você tem pornografia paga nessas plataformas aí, onde mulheres estão ficando milionárias e as plataformas bilionárias com essa pornografia legalizada no Brasil, que não tem censura. Não é isso? Uma cultura que já banalizou o sexo de tal forma que cada década a gente tem visto mais expressões dessa banalização do sexo. Me lembro da época que, para você ver, né, um beijo mais, sei lá, não era assim, tinha, né, sempre teve, essas novelas sempre tiveram beijos, mas hoje em dia as novelas fazem o que, irmãos? Quem vê aí? Eu não vejo novela, mas a gente pesquisa e sabe, né, mostra até nudez na novela. Você tem um Big Brother Brasil 2000, primeiro, que no máximo o rapaz namorou uma menina lá. Depois disso, como é que ficou? Não é isso? Uma bagunça. É a banalização do sexo. Irmãos, Deus olha para essa realidade brasileira hoje. Nós temos aqui no Brasil o trono de Satanás. E mais, quando você lê o texto, volta para mim com o texto aqui, versículo 13. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Você vê que Antipas, esse pastor da igreja em Pérgamo, ele foi, por conta da fidelidade a Cristo, foi torturado e cozinhado num boi de bronze. Foi colocado dentro do boi e tamparam ali na linha do boi, para que ele pudesse cozinhar mais tempo e sofrer mais ali aquela morte. Um homem que não negou a Cristo, mas morreu fazendo orações e cantando louvores ao Senhor. Quando ele fala no texto minha testemunha, a palavra testemunha aqui é martus, que é a ideia de mártir. Depois, com o tempo, a igreja foi reconhecendo essa palavra grega como palavra ligada ao martírio. Então, toda testemunha no Novo Testamento tem essa ligação com o martírio. Vá comigo para o versículo 14 e 15, para a gente poder encerrar hoje. Versículo 14, tenho todavia contra ti algumas coisas. Você vê que a igreja em Esmirna, Deus não tinha nada contra eles. Jesus não tinha nada a dizer contra Esmirna. Contra Éfeso, ele disse, vocês abandonaram o primeiro amor. Em Pérgamo, ele vai dizer, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem
coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Outros sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Irmãos, aqui está o problema da igreja em Pérgamo. Qual o problema? O mundo entrou na igreja. Doutrina de Balaão. Abra sua Bíblia em Números capítulo 31. O que Balaão fez? Vocês lembram da história de Balaão e Balaque? Eu não consigo explicar direito agora, mas era um profeta de Deus que, na verdade, não era de Deus, era um profeta. Só que na boca dele saía a verdade. Balaque contratou Balaão para profetizar contra Israel, amaldiçoar Israel. Então ele leva Balaão para o monte que dava para o acampamento de Israel e falava: agora você vai lá e profetiza. Ele falou: só vou falar o que Deus colocar na minha boca. É nesse texto de Números 23, você pode ler depois da história com calma, onde você vai ver Balaão dizendo, né, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É lá que ele vai dizer que contra Israel não vale encantamento. Ele começa a abençoar Israel, abençoar. Mas aí depois desse episódio, em que 3 vezes ele é levado ao monte, 3 vezes ele abençoa Israel, você tem Balaão dando uma dica para Balaque, para que ele pudesse infiltrar e perverter o povo de Israel, ao ponto deles começarem a se envolver com prostituição e se casarem com as mulheres. Veja comigo, Números 31, versículo 16, aqui vai ter a explicação. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, meus irmãos, depois você lê com calma, esse foi o conselho de Balaão, porque Balaque queria destruir Israel, e ele queria destruir através do profeta, profetizando, amaldiçoando. Ele vai amaldiçoar e Deus vai destruir. Mas como Balaão só abençoou, Balaão depois foi lá e deu esse conselho para Balaque. E Balaque então misturou as filhas da sua terra, do seu povo, com os filhos de Israel. Tanto que um homem, se eu não me engano é Números capítulo 25, você tem lá, né, um dos homens dos filhos de Israel trazendo essa midianita. E aí, olha o texto, abre rapidinho. Números 25, versículo 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. A ira do Senhor já estava matando as pessoas. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Só quando acabou aquela prostituição, aquela mistura, que a praga cessou. Então, o que é isso, irmãos? O que é isso? Doutrina de Balaão. Como é que você vai entender isso para o tempo de Pérgamo? Que também se aplica aos dias de hoje. Balaão é aquele profeta que é um falso profeta, não porque diz palavras mentirosas, mas porque se vendeu aos idólatras contra o povo da promessa. O falso profeta não é aquele que diz palavras falsas. Tem muito falso profeta falando verdade nos púlpitos, tem muito falso profeta falando a verdade nas redes sociais, nos podcasts. Você vai descobrir um falso profeta não pelo que ele vai dizer, mas pela malignidade das suas intenções e daquilo que ele muitas vezes vai realizar no secreto, mas que um dia é revelado. Esse homem se vendeu aos idólatras, ao projeto dos idólatras, contra o povo de Deus. Então, a doutrina de Balaão, naquele tempo, era justamente a ideia de fazer com que a igreja, os membros da igreja em Pérgamo, eles tivessem uma crença correta, tivessem verdade na sua doutrina, mas também pudessem participar dos cultos pagãos de Pérgamo. Então, parte da igreja em Pérgamo criou um tipo de espiritualidade aonde eles se reuniam no domingo, mas também em algum outro dia da semana iam para o templo adorar Atena, ia para o templo adorar outros deuses e praticar aquilo que Jesus vai dizer, a idolatria e a prostituição. Volta lá para o versículo 14,
de Apocalipse 2, que é exatamente isso que aconteceu em Pérgamo. Parte da igreja foi influenciada pela cultura e passou a dizer verdades, mas também associar-se, praticar a prostituição e a idolatria. Quando você vê Jesus falando ainda sobre a doutrina dos nicolaítas, é a mesma sequência, porque há uma teoria de que lá em Atos 6 houveram 7 diáconos levantados como uma necessidade que foi atendida na igreja de Jerusalém, e na listagem você vai ler lá com calma, Atos 6, tem lá Nicolau. Aí há uma teoria de que Nicolau ele apostatou e criou uma falsa doutrina, mas também dizem que na verdade foram pessoas que foram influenciadas pelo ministério dele. Ele não apostatou, mas as pessoas que eram discípulos dele apostataram e criaram essa ideia de que você pode também vivenciar uma experiência que nós chamamos na teologia de dualismo gnóstico. Ou seja, havia naquele tempo uma ideia de que o corpo é ruim, a matéria é ruim, mas a alma, o espírito é bom. Então você pode consumir tudo aquilo que é mundano e carnal para o seu corpo, mas você vai a um templo e purifica a sua alma e fica bem com Deus. Irmãos, esse dualismo ele é tão forte naquele tempo, mas também tão forte hoje, que é um sem número de crentes que estão frequentando igrejas evangélicas, mas que tem uma outra maneira de se portar na vida, justamente seguindo a doutrina dos nicolaítas, achando que você encontra, ou a pessoa acha que encontra purificação ao entrar num templo religioso, fazer orações, dar um dízimo, participar de uma comunidade, sem ter um comprometimento de viver o discipulado com a comunidade. Essa visão da doutrina dos nicolaítas e de Balaão é a visão que promove o mundanismo dentro da igreja. O mundanismo dentro da igreja é muito mais do que pintar a parede de preto. O mundanismo dentro da igreja é uma mentalidade mundana, onde as pessoas se dividem e vivem de uma maneira dentro da igreja e de uma outra maneira fora da igreja. Estão entendendo isso, irmãos? Amém? Me dá mais 5 minutos, amém? Então, Pérgamo está sendo confrontada por Jesus e está dizendo, lembra que eu falei semana passada, Jesus se apresentou como quem tem a espada afiada de 2 gumes saindo da sua boca. Ele está anunciando: eu sou amor, eu amo vocês, eu me entreguei por vocês, eu tenho misericórdia de vocês, se vocês se arrependerem, eu vou perdoar, eu vou restaurar, mas se vocês não se arrependerem, eu tenho contra vocês o juízo. Eu ouvi essa semana um pastor dizendo na internet que Deus é pai, ele só é amor, Deus não é juiz. Como não é juiz? Que Bíblia que ele está lendo? Se o próprio Senhor Jesus está prometendo aqui que ele vai trazer juízo sobre a igreja. E Pedro, lá na sua carta, primeira carta, capítulo 4, nós lemos aqui o capítulo inteiro mostrando que o juízo começa pela casa de Deus. Aqueles que, dizendo-se irmãos, vivem como assassinos, como devassos, como idólatras, adúlteros. Esses vão sofrer juízo se não se arrependerem em tempo. Irmãos, por isso você muitas vezes ouve o teu pastor pregar aqui e pensa: o pastor é muito duro, o pastor confronta muito. Irmãos, o evangelho confronta. O evangelho não é para quem não tem o comprometimento de lidar com a verdade desse evangelho. Não dá para você manipular a relação com Deus, amém, irmão? Não tem jeito. Se você permitir que a doutrina de Balaão venha para o seu coração, sabe o que vai acontecer? Você vai seguir uma cultura ímpia e mundana, e no final o juízo virá contra você. Mas se você entender que não é para se viver dessa maneira, ainda há esperança para aquele que se arrepende, amém, igreja? Para terminar, versículo de número 16 e 17, o texto vai dizer: portanto arrepende-te. Pronto, esse é o caminho. Muda, abandona. Não, irmão, não dá para você querer ser um crente idólatra. Não dá para você ser um filho de Deus refém de álcool, refém de pornografia. Não dá para ser refém do dinheiro, dos negócios ilícitos. Não dá para ser refém do jogo do tigrinho, do cigarro. Se você tem essa dificuldade, procure a liderança, procure discipulado, procure pastoreio, mas se arrependa, abandone, lute contra esse pecado, porque não é pecado ter fraqueza, pecado é se entregar à fraqueza sem lutar contra ela.
Há esperança para quem se arrepende, há esperança para quem confessa e deixa, há esperança para quem de fato procura a restauração do pecado e não viver mais na impiedade. Mas aqueles que estão ouvindo a doutrina do Balaão, meu irmão, você quer acabar, Balaque, você quer acabar com o povo de Israel? Você não vai acabar pedindo para eu profetizar, você pode me dar 1 milhão aqui que não vai dar certo, mas se você colocar as tuas filhas lindas lá no meio dos homens, eles vão se casar, eles vão engravidar, e aí eles vão se perverter da lei de Deus, do propósito de Deus, e a ira do Senhor virá contra eles. Naquele episódio, milhares de homens foram mortos com uma praga que Deus trouxe sobre Israel. E muitas vezes, nesse tempo atual, a igreja de Jesus, vivendo numa sociedade, numa cultura, onde há um peso de oposição tremendo contra a nossa espiritualidade e nossa fé, nosso desafio é permanecer fiéis contra essa cultura de carnaval, essa cultura de promiscuidade, BBB, pornografia, iniquidade, violência, maldade. Você entende isso, irmão? E quando a igreja se posiciona, Jesus está do lado daqueles que estão do lado da verdade. Jesus está abençoando aqueles que estão querendo viver segundo a lei de Deus, a lei do Evangelho. Termino, versículo 16: arrepende-te, e se não, eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Gente, Jesus não é esse brother que esse pastor da internet está pintando lá não. Jesus, ele trata com a sua igreja. Você crê assim, irmão? E esse juízo aqui que ele está anunciando, não é um juízo na eternidade, no fim dos tempos, não, é um juízo escatológico na história, é um juízo no tempo. Olha o último versículo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Meu irmão, Jesus já falando assim: eu em breve virei a ti, eu não vou demorar. Ou seja, na história, deixa eu contar uma história. A igreja em Pérgamo não existe mais. O juízo veio sobre ela. Foi uma igreja que não se arrependeu, ela apostatou e ela acabou. Então assim, eu já vivenciei isso. Grandes ministérios, grandes líderes, até igrejas grandes, relevantes, que agora são praticamente irrelevantes. Grandes ministros, que hoje não tem mais voz, não tem mais público para pregar, não tem mais oportunidade, não pode mais falar em podcast, não tem mais congresso para pregar, não tem convites mais para atender. Sabe por quê? Porque não se arrependeu. Porque transformou a experiência de Cristo numa experiência meramente mística e não uma experiência prática e da experiência humana encarnada. A obediência a Deus não pode ser apenas uma obediência de lábios. O louvor não pode ser apenas um louvor de lábios, precisa ser do coração. Mas aquele que vencer, Jesus dará a ele um maná escondido. Jesus disse lá no seu tempo terreno: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram do maná, mas esse maná, ele acabou, ele estragou. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, aquele que é fiel nunca tem fome espiritual, mas sempre é alimentado pelo pão da vida, que é Jesus Cristo. Ele também dará uma pedra branca, que servia naquela época como pedra para julgar os réus. Havia uma pedrinha branca e uma preta. A preta, condenação; a branca, absolvição. Ele promete para a igreja que for fiel uma pedrinha branca, uma pedrinha onde ele vai apontar: vocês são absolvidos e sem culpa na minha presença. Uma pedrinha também que era usada nas celebrações. As pessoas tinham uma pedrinha branca para entrar nas festas. Isso aponta também para as bodas do Cordeiro, quando a igreja vai entrar na festa celestial eterna. E por último, nome escrito, um novo nome escrito. O nome naquela época apontava para a pessoa, era a pessoa por inteiro, portanto uma pessoa que tem identidade. A promessa é: aquele que for fiel desfrutará da mesma identidade que o Senhor. João vai dizer que um dia nós seremos como ele é. Paulo vai dizer que agora nós vemos por espelho, mas um dia nós o veremos face a face. Aquele que permanece certamente receberá o maná escondido, o alimento eterno. Já recebe, né? A pedra branca, o acesso à celebração eterna e um novo nome, uma nova identidade, uma nova realidade de existência na presença de Deus. Amém, irmãos? Com isso, mesmo passando mais um pouco do tempo, nós encerramos a carta de Jesus à igreja em Pérgamo. Semana que vem a gente vai para outra carta. Nós já estamos indo agora para
quarta carta. Então estamos entrando aí no meio do caminho. Vamos ficar em pé nesse momento?